Sabe quando a gente ouve falar em filme bíblico e por um tempo a reação era meio de desconfiança? Pois é, por muito tempo foi assim. Mas parece que o jogo virou. A gente está vendo nascer produções de altíssima qualidade que estão conquistando geral. Vamos entender juntos o que está por trás dessa nova era do cinema cristão? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo essa antiga desconfiança e as críticas que Hollywood recebia. Depois, a gente mergulha na grande virada desse cenário com o fenômeno que é o filme Davi e tenta projetar o que isso significa para o futuro do cinema religioso. Vamos ser sinceros, né? Historicamente, o público cristão criou um certo pé atrás. Muitas produções mais antigas sofriam com pouco investimento e o resultado eram histórias que pareciam fracas, às vezes até meio imprecisas, que não conseguiam capturar a riqueza das narrativas bíblicas. Mas o problema era só a falta de dinheiro? Na verdade não. A grande questão, o que realmente gerava críticas, era a abordagem. Era a interpretação dos textos e, principalmente, uma aparente falta de fidelidade à mensagem original. Os grandes estúdios de Hollywood, claro, tentaram adaptar essas histórias, mas muitas vezes o tiro saiu pela culatra. Em vez de se conectarem com o público de fé, acabaram distorcendo a mensagem central. Vamos dar uma olhada em alguns casos que deram o que falar. Para começar, vamos falar de Êxodo, Deuses e Reis, a adaptação da história de Moisés. A produção era grandiosa, visualmente incrível, mas o jeito que a história foi contada, isso gerou uma controvérsia enorme. As críticas foram diretas. No filme, Deus foi retratado quase como uma ideia na cabeça de Moisés, não como uma entidade pessoal e ativa. E os milagres, como a abertura do Mar Vermelho, foram justificados como se fossem fenômenos naturais. Muita gente viu isso como uma tentativa de racionalizar a fé, de tirar o poder da narrativa bíblica. Outro exemplo que causou um debate intenso foi Noé, aquele filme do diretor Darren Aronofsky. Aqui, a questão foi a liberdade criativa, que para muitos foi longe demais. O filme incluiu elementos que simplesmente não existem na Bíblia, como os vigilantes de pedra. E o próprio Noé foi pintado como um personagem confuso, bruto, que parecia agir mais por conta própria do que por direção divina. Uma imagem bem diferente da figura bíblica. Agora, se a gente for falar de polêmica, talvez o caso mais emblemático seja A Última Tentação de Cristo, do grande Martin Scorsese. Esse filme causou uma revolta gigantesca porque ele explorou a ideia de Jesus imaginando uma vida comum, com casamento e desejos. Para o público de fé, isso foi visto como um ataque direto à santidade de Cristo, que é um dos pilares da fé cristã, mexeu com algo muito fundamental. Mas felizmente, esse cenário começou a mudar. Produtoras lideradas por cristãos tomaram as rédeas e começaram a contar suas próprias narrativas, usando modelos inovadores de financiamento, como o crowdfunding, que fez da série The Chosen um fenômeno global. A diferença na filosofia de produção é gritante. De um lado, as produções seculares muitas vezes focadas na interpretação do diretor, no espetáculo visual e com um certo distanciamento da teologia. Do outro, essas novas produções cristãs que colocam a fidelidade bíblica e a força da mensagem em primeiro lugar, com um propósito claro de evangelismo. E o exemplo mais recente e poderoso dessa mudança toda é o filme Davi, Nasce um Rei. Ele não é só mais um filme cristão, ele é um verdadeiro marco dessa nova abordagem. Só de olhar quem fez, a gente já entende a nova mentalidade. É do Angel Studios, o mesmo por trás de The Chosen e O Som da Liberdade. O estúdio tem um propósito declarado de espalhar o evangelho. E em vez de recontar o óbvio, o filme foca na juventude de Davi, quando ele estava no anonimato, cuidando das ovelhas. E faz isso com uma qualidade de figurino, de cenário, uma riqueza de detalhes impressionante. E o sucesso financeiro foi imediato e estrondoso. O filme custou cerca de 50 milhões de reais e arrecadou mais de 100 milhões só no primeiro fim de semana. Isso prova que não é só apoio moral, existe uma demanda de mercado enorme por conteúdo de alta qualidade e focado em valores. E o filme é muito mais do que só entretenimento. A escolha de focar na juventude de Davi foi totalmente proposital, para a gente poder tirar lições profundas que se conectam com o nosso dia a dia. Vamos ver quais são. Primeiro, a ideia de aprovação no secreto. O caráter de Davi foi forjado ali, no anonimato, cuidando de ovelhas, sem precisar da validação de ninguém. Segundo, a importância do processo. A vida tem etapas, e o filme mostra que não adianta querer pular fases. E terceiro, o louvor como arma. A música de Davi não era só arte, era uma ferramenta espiritual poderosa. O sucesso de David não parece ser um evento isolado, um ponto fora da curva. Na verdade, ele se encaixa perfeitamente num movimento cultural muito maior, que está ganhando força e redefinindo o papel da fé num entretenimento. A gente pode definir esse movimento como um cinema com valores bíblicos. O objetivo é bem claro, criar uma alternativa de altíssima qualidade ao entretenimento secular, reafirmando valores e ensinamentos bíblicos de uma forma que dialogue com as novas gerações. E claro, preenchendo uma lacuna de mercado que era evidente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Com o público respondendo em massa, com a qualidade de produção rivalizando com Hollywood e com uma mensagem clara e fiel, será que a gente está mesmo no começo de uma nova e duradoura era para a fé nas telas? Se esta análise te ajudou a entender melhor esse movimento cultural, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas. Muito obrigado pela companhia e até mais!